Doutor Carlos Valera, eu vi que o senhor está participando aí no chat, mas eu gostaria de ouvir sua voz, doutor Carlos. Afinal, esse projeto é seu também. Tá bom. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Bom, boa tarde a todos. Prazer participar, Luciana. Esse projeto, nós tivemos alguma dificuldade no começo, né, para vencer um pouco a burocracia das fundações, mas com a paciência do professor Alex Barger e da sua perseverança, nós conseguimos e está aí, né, um belíssimo projeto. Eu estou colocando no chat, porque é uma visão que eu já tenho há muito tempo e tenho conversado recorrentemente com a secretária Marília Mello sobre essa questão, por isso que eu postei. Vocês não têm ideia, né? Nós temos hoje, na CEMAD, são dados apresentados pela própria secretária, o César tem muito mais autoridade, o Malar, para falar do que eu, mas me parece que hoje existem 4.500 atos normativos na CEMAD, todos esses atos, assim, né? Como é que eu vou dizer? Soltos. E há uma proposta agora de se fazer uma revisão. E aí acho que eu entro a discussão central aqui, Luciana e demais, que é, né, como nós evoluímos nas melhores técnicas disponíveis, com o trabalho do professor Alex, e como nós temos hoje muitos instrumentos vinculados à geotecnologia, é que essa questão da fauna, a exemplo de todas as outras questões, né, nós estamos tratando especificamente de fauna, é que nós possamos construir bons termos de referência. Porque, assim, o que nós vemos no nosso cotidiano aqui, quem mexe com licenciamento, né, César? Mas eu cumpri o TR. Eu cumpri o TR, mas desculpa a expressão, não tem outra. Eu sei que está sendo gravado. Se o TR é ruim, né, para não dizer outra coisa, nós vamos ter um estudo de base ruim. Esse é o fato. E aí, obviamente, o analista também lá na ponta, e nós sabemos, né, as pressões que advêm, quer do poder econômico, quer do poder político, para que aquela análise acabe sendo feita de forma cartorial. Então, ou seja, na minha humilde visão, me corrija se eu estiver errado, eu estou falando aqui com especialistas, nós temos um problema de gênese. A gênese nós pedimos os estudos, esses estudos são ruins, e não desvendam essas circunstâncias que o professor Alex Barger desvendou e trouxe aqui de forma muito clara, cientificamente comprovada e metodologicamente difundida e divulgada. Então, se eu tenho alguma contribuição para fazer, é que nós possamos avançar nessa discussão que está sendo capitaneada aí pela secretária Marília Mello, para fazer essa revisão, e não é para hoje, não, é para ontem, para nós fazer uma revisão, e essa revisão, na minha humilde visão, tem que ser feita para todas as temáticas, né? Vocês sabem todos aqui que eu sou um estudioso do solo, é minha formação em ciência do solo, e eu não vejo nos nossos licenciamentos análise de solo. E aí até que nós tivemos a iniciativa, acho que o César e o Malar acompanharam, de fazer uma capacitação na Supra do Triângulo Mineiro, mas isso é muito pouco, porque nós precisamos introjetar isso no sistema de estudos e também no sistema de análise. Obrigado, Luciano, um prazer ver todos aí, tá bom? Muito obrigada, doutor Carlos Valera, com as sempre oportunas intervenções. Mais uma vez, quero te agradecer pelo apoio ao projeto, sem o qual eu acho que a gente não teria conseguido, né, professor Alex, finalmente estabelecer a parceria, né, que nos permite chegar a esses resultados importantes. Obrigada, viu, colega? Professor Alex... Desculpa, doutora Luciana, em relação ao que o doutor Valera colocou, de fato, a secretária Marília está capitaneando um projeto que vai envolver uma avaliação de todas as normas hoje existentes no CISEMA, e aí é da ordem desse número mesmo, doutor Valério, cerca de 4.500, um arcabouço assim, gigantesco, né? Então, que ele precisa ser otimizado, e assim como as normativas, trabalhar também na revisão de todos os termos de referência que tem interface com a regularização ambiental. Então, não só no licenciamento, mas todas as regularizações são inerentes também ao IGAM, à FEAM, ao IEF. Então, tem esse trabalho, não é fácil, né? São centenas de termos de referência, mas é um trabalho que já startou.
Não vai ser um trabalho feito por dentro do Cisema, né, porque teria que parar o Cisema para fazer isso, mas vai ser um trabalho externo, mas, claro, coordenado pela SEMAD. Então, a gente deve ter bons frutos aí num prazo, creio, de 1 ano, alguma coisa dessa magnitude. Um trabalho muito extenso. E você acha que nós temos um produto desse projeto, que é justamente o comentário, né, sobre o termo de referência de impactos à biodiversidade de operação de rodovias. Você acha que há espaço para consideração desse trabalho feito pelo professor Alex? Como que nós poderíamos encaminhar? Podem encaminhar para a gente, que aí nós vamos passar para essa empresa, né, que vai fazer essa avaliação, mas, como eu disse, ela vai fazer uma avaliação conversando, né, articulando com todos nós do Cisema. Então, com certeza, vai ajudar bastante. Vai ser ótimo para a gente, pode encaminhar. Importante. Qual seria o lugar dentro da SEMAD que isso vai acontecer, Malad? Quem seria o responsável? Só para a gente registrar aqui, para já fazer o encaminhamento adequado. Esse vai ser um processo conduzido pelo gabinete mesmo, não é, César? O gabinete da SEMAD. Sim, é um processo que está sendo coordenado pelo gabinete SEMAD, mas, assim, uma interface diária que você já pode direcionar esse encaminhamento é para a própria subsecretária Ana, né? Ana Pozzolo, na SURAM, porque aí, dentro da subsecretaria dela, que tem a superintendência que trabalha junto com a SUPRANS na questão da padronização dessas avaliações, desses estudos ambientais e também na própria padronização daquilo que é trabalhado no âmbito desses termos de referência. Então, fica dentro da SURAM, fica ali dentro dessa superintendência. Então, o direcionamento e pode ser feito através da SURAM, que vai ser a área que vai ser demandada pelo gabinete, por essa consultoria, para poder fazer essa interface. Ótimo, obrigada, César. Alguém quer mais fazer algum comentário, professor Alex? Perguntas? Eu gostaria, estou aqui me mordendo com várias coisas que foram comentadas aqui, assim, nós teríamos assunto, acho que para muito tempo dentro dessa história, mas eu vou tentar ser breve em algumas coisas. O Dr. Mallar, a gente já se conhece, já está realmente estabelecendo essas parcerias. O César é a primeira vez que a gente está se vendo. César, eu acho que a frase que eu gostaria que ficasse é de que nós estamos aqui para resolver problema e não para gerar problema. Então, assim, o que tem que ficar, eu acho, dessa história é de que quem é da academia, de uma forma geral, é visto assim, lá vem aqueles chatos de galocha que vão querer fazer 1000 anos de trabalho e só vão nos dar problema. Na verdade, dentro do centro, a nossa maior vontade é sempre resolver problema, tá? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, você ficou falando aí, eu fiquei imaginando, esses modelos que nós criamos, ele pode ser usado para definição de alocação de traçado. Antes de você criar a nova estrada, eu vou te dizer aonde que tem onde é que você vai ter problema. Porque você vai me dizer, olha, esse trecho de estrada vai ter um fluxo de veículos assim, essa estrada vai ter tal declividade, tal coisa. Eu vou lá pegar os meus dados biológicos, jogo em cima desses traçados e vou te dizer previamente aonde é que você tem que se preocupar com hotspot de atropelamento, por exemplo. Tá? Então, nós estamos aqui para resolver problema. Sempre nos vejam como parceiros de atuação dentro desse processo. Isso é muito importante para, sabe, nós não somos os eco-chato, nós somos os chato, mas que resolve as coisas junto com vocês. Tá? Em termos de... Valéria, você falou uma coisa super importante aí, dos termos de referência, de que o grande problema de termo de referência, gente, é que ele não tem pergunta. Ele só manda o pobre coitado ir para campo fazer monitoramento. Faz pergunta. Quem gosta de... A gente tem que responder problema. E não... Vai lá, eu já fiz, em 2006, 2007, eu era responsável por um monitoramento lá no extremo sul.
entre Rio Grande e Pelotas, da BR lá. Quando eu peguei o termo de referência, dizia assim, estude tudo de grandes mamíferos, pequenos mamíferos, aves e répteis, e anfíbios. Por quê? Ah, não sei, estuda. Para quê que a gente vai fazer um negócio desse? Então, vamos criar perguntas. Termo de referência sem pergunta não adianta nada. O consultor vai te entregar o que ele quer e você não vai ter a resposta para o problema que você tem que responder. Ponto. Então, assim, isso é muito simples. Eu adoraria de que, sabendo desse encaminhamento que a doutora Luciana fez, dessa possibilidade de discussão dentro dessa proposta, eu me coloco completamente à disposição para que a gente possa discutir e explicar o porquê que nós estamos propondo cada um daqueles passos. E aí, já fica aqui o meu convite, eu posso oferecer, e aí depois a gente vê como é que faz, mas eu acho que isso é extremamente importante que esteja vinculado aos órgãos, 4 vagas para esse curso que eu disse que eu tenho. Ele é totalmente online, 20 horas de duração, onde eu explico todos os passos desse protocolo. Eu posso oferecer 4 vagas para vocês, para quem vocês quiserem. Então, me indiquem essas pessoas que eles vão saber por que aquilo lá tem que acontecer. Tá? Então, assim, eu acho que pode ser um casamento muito bom entre esse encaminhamento que a doutora Luciana está fazendo e alguém que entenda por que nós estamos propondo isso. E, mesmo assim, eu me coloco à disposição para que a gente possa continuar conversando. Tá? Então, assim, essas são algumas coisinhas que eu gostaria de frisar. Professor Alex, me permite interrompê-lo só Claro. para pontuar aqui, a título de sugestão, nós vamos fazer uma ata dessa nossa uma ata resumida desse nosso encontro, e aí a gente encaminha o relatório que o senhor fez, né, no âmbito do projeto, e também já solicitando, né, a subsecretária que indique as pessoas que ela gostaria que participassem do curso. E aí, após, nós podemos até nos reunir, a coordenadoria da fauna, né, se o senhor tiver disponibilidade, claro, né, para tratar. Esse é o ponto, acho que mais importante, né, e que a gente pode deixar como um ganho para as futuras gerações, né, se houver, de fato, né, um termo de referência que traga informações que sejam adequadas, que possam ser úteis, né, para o licenciamento e que vão nos ajudar a prevenir aí os acidentes com animais, preservando a biodiversidade. Maravilha. Se o senhor estiver de acordo, a gente pode proceder com esse encaminhamento. Com certeza, pode seguir. Sem problema. Eu vou parar por aqui. Mas eu te interrompi, fica à vontade, temos tempo. Bom, já que a senhora está me deixando, deixa eu só comentar mais algumas coisas assim. Doutor Malar, eu adoraria de poder dar uns pitacos nessa discussão da Estrada Parque. Em algum momento que vocês forem se reunir, que for haver uma discussão e tudo mais. Eu posso dizer assim que, frente à maior parte do pessoal da conservação, o termo Estrada Parque tem sido muito mal visto, na verdade. E por quê? Porque, por exemplo, a maior parte das estradas do Distrito Federal, aquelas rodovias, aquelas ruas altamente pavimentadas dentro de Brasília, são estradas parques. E elas, ou seja, foram definidos como estradas parques e não funcionam. Simplesmente é falcatrua, na verdade. Por outro lado, não é uma estrada parque, mas o senhor falou de alguns detalhes interessantes. Tem um estudo de caso muito bom, Parque Estadual de Carlos Botelho, em São Paulo, que foi fantástico. O pessoal do DR de São Paulo, o Guerra, que era o responsável pela parte de meio ambiente na época lá e tudo mais, produziram uma estrada maravilhosa e que, por exemplo, das 8 da noite às 6 da manhã, ela é fechada. E aí ele garante que ali você não está atropelando quase nada. Não quer dizer que todas as estradas parques tenham que ser assim, mas eu acho que para se criar uma categoria de estrada parque, esse processo de discussão
vale a pena ser refinado para que ela realmente seja efetiva e não que seja usada em alguns momentos, até mesmo para denegrir tanto a questão de parque, quanto o conceito que poderia estar realmente ajudando dentro do processo de conservação. Então, assim, se eu tiver alguma oportunidade, eu gostaria muito de me envolver dentro desse processo, tá? Quer comentar, Malard? Sim, quero. Professor, eu vou dar uma verificada com a deputada Ana Paula Siqueira, porque o projeto não é um projeto do governo, né? É do Partido Executivo, é um projeto de lei da deputada, nós estávamos auxiliando, mas ainda ele está em discussão. Ótimo. Se eu não me engano, ele não foi nem ainda passou nem na primeira comissão. Então, eu acredito que seja possível, sim. Eu vou entrar em contato com a deputada, até para ver como é que está o cronograma de discussões, se ainda tem alguma coisa com a equipe técnica do IF, e solicitar que te insira nessa discussão. Excelente. Acho que dá uma grande contribuição. Eu dou um retorno para você. Doutora Luciana, por favor, fique à vontade. Bom, eu gostaria de ouvir nossos convidados. Alguém tem mais algum comentário? Acho que o Felipe tinha levantado a mão e... sim, Rodrigo Brasil, doutor Rodrigo Brasil, que é coordenador da região sul de Minas. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Doutora Luciana, obrigado, parabéns pelo evento, professor Alex, muito bom o conteúdo e também aquilo que nos fora compartilhado anteriormente pela plataforma, que traz informações novas e também nos auxiliam no processo de tomada de decisões. Eu tenho duas questões. A primeira, professor Alex, não sei se eu me adianto em algo do programa, até porque ainda não houve acesso aos relatórios finais, mas pensando em eventual negociação, principalmente com as concessionárias, né, eu percebi que a BR-381 tem muito espaço de melhoria aqui no sul de Minas e que as medidas adotadas por ela praticamente se resumem a placas e eventualmente, a controle de velocidade, né? Mas é possível que a conversa precise, em algum momento, tomar um rumo diferenciado. Então, eu gostaria de saber se existe uma métrica ou alguma forma de nós valorarmos o impacto que foi estimado pelo trabalho realizado até agora, né? Porque, para além das medidas materiais de mitigação do atropelamento da fauna, do afastamento, me parece que, inegavelmente, há um dano passado que seria irreversível no primeiro momento, e se não houver adesão às propostas que serão feitas no futuro. A gente consegue estimar esse valor, né? Quanto custa um animal atropelado, quanto custa um tratamento, isso faz parte do programa ou, tecnicamente, a gente poderia contar com esse auxílio? E depois, para o Malard, eu gostaria de entender como que o Estado e a IEF vem trabalhando os planos de manejo das unidades de conservação com relação aos impactos das estradas que as cortam, né? É algo bastante comum e a gente tem aqui no sul de Minas grandes unidades, mas que são cortadas por vias de diversas espécies, né? A gente pode passar da APA Fernão Dias, né, no sul de Minas, até o Parque da Serra do Papagaio, que é bastante antropizado. Então, queria entender se essas informações são trabalhadas na elaboração dos diagnósticos não, né, agora dos mapas que fazem parte do plano de manejo, ou é algo novo que é apresentado ao Estado e, eventualmente, será necessária uma revisão ou alguma forma de introjetar esses dados na construção da materialização das unidades de conservação, né, para que elas deixem de ser unidades, algumas ainda, infelizmente, de papel, e possam utilizar a sua função ecológica. Obrigado pela atenção. Excelentes perguntas do Dr. Rodrigo Brasil.
atendendo a ordem aí de indagação, eu passo a palavra para o professor Alex. E, professor Alex, o doutor Rodrigo, ele atua em Lavras, a coordenadoria de Lavras está sob a batuta do doutor Rodrigo. Excelente, já adorei as perguntas e espero que a gente tenha uma aproximação nas áreas de atuação aqui. Doutor Rodrigo, primeira coisa, a BR-381, ela, pegando especificamente ela, dos relatórios que nós recebemos, ela foi disparado a melhor no final das contas, tá? Ela apresenta, se eu não me engano, 61 medidas de mitigação. Ela tem um levantamento de ponto a ponto de cada uma delas, com inúmeras passagens, com inúmeros, assim, foi o estudo mais robusto dentro desse processo, das 5 que nós analisamos. Era uma intenção nossa de que nós iríamos conversar com os analistas da área ambiental de cada concessão. Nós conseguimos fazer, para que vocês tenham uma ideia, uma reunião com o pessoal da Concer, que foi muito boa a reunião, por sinal, que eles também têm uma boa base para se fazer análises. Outras, nós recebemos e-mails, e no caso da BR-381, nós fizemos um primeiro contato, marcamos uma reunião, ela foi cancelada, ela foi desmarcada, tentamos fazer uma segunda conversa, e eu fiquei sabendo justamente na última sexta-feira de que ela parou no jurídico da BR-381, e que talvez essa semana nos dessem algum retorno, mas aí nós já estamos aqui fazendo o workshop hoje. Então, assim, em termos de volume e qualidade potencial, a 381 é a melhor das 5 concessões que a gente tem. Nós não, como eu disse, nós não temos como avaliar a efetividade, e os estudos mostrados não mostram a efetividade da proteção propriamente dito. Então, assim, isso eu acho que cabe a gente realmente dar continuidade nessa discussão para que a gente descubra o que está sendo feito dentro dessa região de todo o trecho da 381. Sobre a valoração, não fazia parte do nosso projeto fazer o processo de valoração, até porque isso é quase uma discussão de sexo dos anjos dentro das áreas aí que a gente tem. Ela é bastante controversa, mas eu vou... depois o senhor me cobra, por favor, eu tenho contato da Paula Vidolin. Ela é a responsável pelo setor de fauna do IAT, no Paraná, Instituto Ambiental... Instituto Água e Terra, lá no Paraná. Era o antigo IAP, que era um dos órgãos ambientais lá. E ela terminou agora há poucos, acho que um mês e pouco atrás, um trabalho focado em valoração e parece que usando vários exemplos de rodovias. Então, assim, pode ser um contato maravilhoso para se discutir isso e trazer esse processo de discussão para Minas Gerais. Ela é uma pessoa extremamente receptiva e será um prazer fazer essa interlocução, que ela, inclusive, foi a pessoa que encampou a proposta de... Esse mesmo protocolo que nós encaminhamos para cá, eles fizeram algo muito parecido no Paraná. E foi ela, junto com uma outra pessoa, exatamente, está aí a Monique repassando para nós a portaria do Instituto Água e Terra, número 22, onde ela foi agora em 2020, no começo do ano passado, e a negociação dela começou em 2016 ainda, por uma intervenção do CRBio e de uma série de coisas. Então, assim, foi um processo bastante longo para conseguir se chegar lá, mas é muito interessante o que foi feito. E foi a Paula que encampou esse processo dessa portaria. Então, assim, é um contato maravilhoso para nós termos por aqui, tá certo?
Eu agradeço. Depois eu peço para a doutora Luciana me passar seu contato e eu compartilho o meu também para que nós possamos conversar. Será um prazer poder, de alguma forma, contribuir com o trabalho feito até agora. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Já passo o contato. Professor Alex, você quer responder a segunda indagação do doutor Rodrigo? Qual que era mesmo? Me desculpa, fugiu. Não, na verdade... Era do Nalar agora, né? É do Nalar agora, desculpa. Era sobre os planos de manejo, os atlas, se eles levam, de alguma forma, em consideração, né, os impactos das rodovias, ou se trata realmente de informação nova e, em algum momento, isso passará a ser analisado, eventualmente até com os novos termos de referência, enfim, com essa modernização da CEMAD que o doutor Carlos Valera e você já trouxeram. Bom, primeiramente, é um prazer falar com você, doutor Rodrigo. A pergunta é muito boa, a resposta não é tão fácil, tão simples. Claro que isso vai depender também de cada unidade de conservação, mas hoje a gente está até trabalhando com uma nova modalidade de plano de manejo, seguindo a metodologia do ICMBio, e até com ela a gente conseguiu reduzir muito o custo e ganhar em tempo, e é muito mais efetivo, e todo mundo que vem participando do processo, que é um processo muito participativo, né? Então, por meio de inúmeras oficinas, a gente convida todos os interessados, né, na matéria, constroem juntos, claro, sempre com uma empresa em geral que é contratada para executar, sob a coordenação do IEF, e dentro desse plano de manejo são estabelecidas, né, uma série de questões inerentes à unidade de conservação, entre elas e principalmente o zoneamento. Então, a partir desse trabalho, são identificadas áreas de restrição, áreas, inclusive, de vedação. Esses procedimentos eles passam pela aprovação do COPAN também, né, passa pela Câmara de Proteção à Biodiversidade, e dentro de todo o escopo, primeiro é feito um grande diagnóstico da unidade de conservação, e dentro desse diagnóstico podem ser aferidas algumas ações a serem executadas no decorrer do tempo, além do que eu mencionei de restrições e vedações. E claro que a fauna, e se tem ou não alguma estrada passando ali na unidade de conservação, é levada em consideração nesse planejamento. Aí o que muitas vezes acontece é que uma unidade de conservação pode ter um olhar mais especial para aqueles impactos decorrentes daquela estrada. Não existe um termo de referência específico dentro do plano de manejo, por exemplo, para tratar do impacto das estradas. Mas não somente as estradas, mas qualquer outra intervenção humana ali naquela unidade de conservação é levada em consideração em todas as discussões, tanto na elaboração de diagnóstico, nas oficinas, para se traçar um plano adequado de alguma medida a ser efetuada e como isso também pode ser abrangido no âmbito da regularização. E aí uma coisa importante também que a gente vem tratando junto à CEMAD é a observância dos planos de manejo em todos os processos, né, de licenciamento. No passado nem sempre foram levados em consideração, mas hoje em dia têm sido levados em consideração a observância de todos os pontos e também de todo o material que é construído nesses planos de manejo. Então, principalmente os atuais, porque infelizmente a gente sabe que tem planos de manejo já antigos, que carecem de revisão. Então, a gente sempre trabalha com um prazo ótimo de uma revisão em pelo menos 5 em 5 anos, mas temos planos de manejo de 10, 15 anos atrás, que hoje não tem grandes utilidades no âmbito de qualquer tomada de decisão. Mas são ferramentas importantes a serem trabalhadas nas mais diversas esferas, né? E dentro dele pode ser trazidas questões, como eu disse, de restrições e vedações. Mas isso aí tem que verificar sempre, claro, o caso a caso, para ver como que cada plano de manejo estabeleceu, fez uma correlação com uma determinada
estrada que passa ou no interior da unidade ou que passa limítrofe, né, que margeia a unidade de conservação. Não sei se eu te respondi da forma que você esperava, mas é um assunto, por isso que eu falei, a pergunta não é simples e precisa, né, de verificar no caso a caso como é tratado no plano de manejo. Malar, eu agradeço. Talvez a pergunta tenha sido até muito aberta, né? E daí eu tenha complicado a sua resposta. A gente tem acompanhado alguns planos de manejo, né? Um bastante grande, ou da APA de São Tomé das Letras, que passou por uma necessidade de regularização de área e agora parece que vem sendo feito, né? Até de pequenas universidades, como o Parque Municipal de Carrancas, que tem da Cachoeira da Fumaça, em Carrancas, né? Que são só 10 hectares. Mas a dúvida era realmente no sentido de que, identificada a prioridade ou as prioridades daquela unidade de conservação para a elaboração dos atlas e depois dessas oficinas todas, se eventualmente o IEF tem orientado essas empresas responsáveis pela execução do trabalho de considerar na fauna os impactos diretamente relacionados com as vias de circulação, né, com as rodovias, ou até para aquelas menores, simplesmente a estrada de acesso pode representar um impacto que foi algo que me veio à cabeça. Posso estar falando muita besteira, né? Mas vendo as explicações do professor Alex, nós temos essa que eu mencionei, por exemplo, em Carrancas, com apenas 10 hectares. A depender da forma de acesso e do local de estacionamento, pode ser que haja um impacto que inviabilize uma parte do escopo daquele parque, né? Então, isso precisa perpassar pelas oficinas e pela divulgação das informações na hora em que houver as conversas, porque não adianta nada, em determinada situação, se eleger a proteção de determinado tipo de fauna, os mamíferos de médio e grande porte, se for o caso, né, e não se tratar quais os impactos das rodovias nesse tipo de mamífero, porque poderia se erigir a prioridade sem se considerar o impacto diretamente relacionado com a rodovia, e aí não haveria esse cenário ótimo. Foi isso que eu quis dizer, mas entendi a resposta. Obrigado. Aí só complementando, doutor Rodrigo, nas oficinas, é claro que essas temáticas elas são tratadas, mas, como eu disse, precisa ter uma interface grande entre o plano de manejo e o licenciamento ambiental. Porque no âmbito do licenciamento, na hora que estiver discutindo a viabilidade do empreendimento e adotando as medidas, por exemplo, mitigadoras, se recorre ao plano de manejo para casar as ações, para que se implemente, né, caso seja necessário, da maneira que seja compatível ao plano de manejo. Obrigada, Malad. Obrigada mais uma vez ao colega Rodrigo Brasil pelas contribuições. E eu acho que o Felipe estava com a mão levantada também. Felipe Rezende. Estava sim, obrigado. Obrigado pelo convite, pessoal, professor Alex. Só queria trazer uma informação. Desde aquela primeira reunião que a gente teve lá no DR... Ô, Felipe, se apresente, por favor. Desculpa. Felipe Rezende, eu sou do DR, né? Tô como gerente de meio ambiente do DR. Eu queria trazer uma informação de que, desde aquela primeira conversa que a gente teve na gerência, doutor Alex, a respeito dos monitoramentos que a gente tinha, né, as passagens de fauna que já foram implementadas, mas a gente não fazia um monitoramento efetivo para saber se funcionava ou não, que a gente começou, a pandemia atrapalhou um pouco o nosso cronograma, mas a gente começou a fazer em uma das rodovias que a gente está tendo obra no momento, que é a de Conceição do Mato Dentro a Cerro, onde a gente já conseguiu levantar as efetividades dessas passagens. A gente instalou câmeras trap, instalou armadilhas de pegada e conseguimos efetivamente verificar a passagem de animais nessas não em todas, né, as nossas implantações, né, o que confirma essa necessidade de um levantamento mais eficaz dos hotspots, mas que o que a gente já tem já consegue avaliar que os animais realmente utilizam essas passagens, né? Sem esse levantamento prévio de hotspot, a gente já conseguia fazer essa funcionalidade. Com esse trabalho executado, a gente pretende, né, a gente espera que funcione com mais
com mais garantia, né? Até porque o que eu vejo de interessante nesse trabalho, além da sustentabilidade das rodovias, é a possibilidade de implantação de recurso público efetivo também, né? Porque não adianta a gente sair colocando passagem de fauna na rodovia inteira sem ter uma garantia de eficiência, né? O que a gente procura também é ter essa garantia. Isso vem ajudar bastante também. E aproveitando também, o senhor falou aí dessas vagas para esse curso que o senhor está propondo, eu queria, caso seja possível, roubar uma vaga da SEMAD, porque eu vejo que isso é de extrema importância para o DR na hora da gente fazer as contratações e na hora da gente avaliar também os produtos que não são entregues, porque a gente está tentando, ao invés de contratar e esperar um produto pronto chegar, a gente quer fazer parte do processo também. Então, a gente sabendo como executa, vai facilitar também na elaboração de um produto de qualidade, né? Aí, se o senhor puder fazer essa gentileza de deixar uma vaga separada, a gente tem biólogos também na nossa gerência lá, são servidores também, aí eu queria que um deles participasse para essa situação. E, no mais, né, agradecer a oportunidade e parabenizar, né, o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público e pela UFLA. Isso vai ser de grande ajuda para o Estado de Minas. Obrigada, Felipe, pelas suas intervenções. Pessoal, Alex, quer falar? Sim, Felipe, não precisamos roubar a vaga lá, não. Vai ser um prazer eu disponibilizar uma vaga para vocês. Depois você me manda o e-mail que está garantido, sem problema. Tá? Mato sim. Tá? E eu gostaria de dar uma, assim, quem sabe a gente conta, tem gente que não gosta de contar as coisas antes de acontecer, e eu já prefiro contar antes de acontecer para ter, nesse momento, 18 pessoas para ajudar na torcida aqui. Tá? Amanhã deve estar sendo, e aí eu me lembrei disso, Felipe, pelo que você falou aí, amanhã deve estar sendo analisado na ANTT, em Brasília, um mega projeto chamado, a gente adora bioinfra, né? Então, assim, bioinfra mitigação. Tá? É um projeto que existe um investimento que as concessões federais têm que fazer, que se chama RDT. E esse RDT, nós conseguimos uma concessão que decidiu, por quase 3 anos, investir em um estudo de efetividade de medidas de mitigação. E esse estudo vai ser avaliado amanhã. A concessão já destinou recurso, então é muito mais uma questão da ANTT aprovar, e é uma demanda da própria ANTT. Justamente para que a gente possa obter isso que você estava falando, Felipe, de efetividade. A ideia é a gente comparar diferentes tipos de medidas de mitigação. Só não vamos trabalhar inicialmente na Amazônia, de resto nós vamos trabalhar em todas as regiões do Brasil e chegar ao final desse projeto para que a gente possa entregar um produto aonde eu tenho que proteger macaco prego no Nordeste. Que tipo de medida de mitigação eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger capivara. Que tipo de medida de mitigação eu tenho que fazer? E assim por diante. Parar com essa história da gente ficar reinventando e, como você disse, ficar botando passagem e nunca saber se esse negócio funciona. E posso dizer que muitas vezes não funciona. Então, nós queremos parar de ficar gastando dinheiro que poderia estar sendo investido em outras estratégias, inclusive de conservação, com achômetro de medida de mitigação. Espero eu que, em questão de 2 anos e pouco, tenhamos esse resultado para entregar para o Brasil inteiro. E aí vem a minha questão, espero poder contar com esses dados que você já tem, porque nós vamos juntar coisas que já estão sendo feitas também. Tá bem? Combinado, a gente passa esses dados, sim, com certeza. Valeu. Ótimo. Já estamos, então, partindo para o nosso encerramento, né, professor Alex? Alguém mais deseja fazer alguma contribuição?
Doutora Luciana, quero só deixar Sim. aqui para o professor Alex aqui, que ele falou dos termos de referência fazendo perguntas, e aí uma coisa que enquanto eu estive praticando, hoje eu estou subsecretário, né, mas já tive o meu lado analista lá, fazendo análise dos licenciamentos ambientais e, consequentemente, avaliando os estudos ambientais. E uma coisa que toda vez que eu sentei para conversar com os empreendedores e com os consultores, eu sempre fiz 3 perguntas para eles. Se eles trabalhassem essas 3 perguntas nas diferentes frentes, eles iam conseguir produzir um estudo ambiental com uma cara muito mais objetiva e com uma cara efetiva, principalmente. O que eu quero fazer, como eu quero fazer e quando eu quero fazer. E aí eu aplico isso para as medidas mitigadoras, para as compensações ambientais. Me responde essas 3 perguntas básicas que a gente começa uma boa conversa. Perfeito, excelente. Adorei, César. Isso vale para tudo, né? Obrigada por compartilhar conosco. Bom, na nossa programação há um espaço para encaminhamentos, mas nós já fomos aqui definindo encaminhamentos, né, ao longo do nosso workshop, que vão ficar compilados aí na nossa memória, né, de reunião, que eu vou compartilhar com os participantes. E eu fico no aguardo também de sugestões, né, de como nós podemos, nós temos agora no âmbito do Ministério Público um dever de casa, né, que é trabalhar com esses dados e ver qual a melhor forma que nós podemos utilizar esse conhecimento aí que foi nos apresentado pelo professor Alex Bage e equipe. E gostaria de dizer que esses dados eles estão à disposição dentro dos órgãos que foram convidados e participam conosco aqui deste momento importante. Nós temos interesse nessa interlocução, mas internamente agora nós vamos trabalhar as estratégias de atuação a partir do diagnóstico que foi produzido. Inclusive, está no nosso plano geral de atuação, a atuação da coordenadoria nesse aspecto, então nós temos aí um compromisso institucional de levar esse conhecimento aos promotores, mas também levar uma proposta de atuação, uma proposta de solução. Né? E daí agradeço especialmente a participação dos meus colegas, doutor Rodrigo, doutora Carolina, doutor Carlos Eduardo, que teve que se retirar para um outro compromisso, doutor Carlos Valera, que apoiou o projeto nos seus inícios, doutora Monique Mosca, que agora coopera na Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna, e que também vai atuar nesse caso específico, né, do Bioinfra. Gostaria de fazer um agradecimento grande para o professor Alex e equipe, pelo trabalho, pela parceria, pela paciência com a coordenadoria, né? Esse ano foi difícil para todos nós, e queria mais uma vez dizer da minha admiração pelo senhor, né, pela sua capacidade, né, por todo o trabalho que o senhor tem desenvolvido em torno desse tema, e até então desconhecido, né, para a maioria de todos nós, não fosse o senhor e sua equipe estarem tão firmemente, né, levantando e trabalhando para a difusão desse conhecimento. Muito obrigada, viu, professor Alex? Foi um prazer trabalhar com o senhor. Espero que a gente possa prosseguir em outras iniciativas, no prosseguimento, né, como a gente já tem conversado, né? Uhum. O Major Wagner está representando o Coronel Valmir. Major Wagner, só quer fazer algum comentário? Bom, então, de minha parte, professor Alex e demais participantes, César, Antônio, eu encerro já a minha participação. Se mais alguém quiser fazer alguma contribuição, este é o momento. Senão, nós vamos encerrando. Eu só gostaria de novamente agradecer, doutora Luciana, primeiro pela sua iniciativa e realmente engajamento de ter corrido atrás, de ter feito de ter buscado isso, porque assim, nós aqui adoramos fazer esse tipo de trabalho, mas foi a sua garra, a sua vontade de fazer que fez com que isso acontecesse. Comecei conversando por e-mail com Valéria e acabamos nos conhecendo depois em Curitiba, pessoalmente.
parceiro ótimo, a gente não tem conversado tanto quanto podemos, mas assim, eu espero que existam vários desdobramentos aí desse trabalho para que a gente possa dar continuidade nisso. Doutora Luciana, eu realmente assim me coloco à disposição tanto do CDF quanto das coordenadorias, mesmo aquelas que não estavam aqui nesse momento, que quando elas pegarem os produtos, começarem a trabalhar, se quiserem conversar, elas podem me procurar à vontade, para que a gente possa esmiuçar, dar prioridades, dar sugestões, mostrar como é que o trabalho foi feito e tudo mais. Foi um trabalho realmente robusto. Então, assim, para que vocês tenham uma ideia, essa última parte que o César gostou tanto, ela deve ter dado só de procedimentos metodológicos umas 200 páginas, mais ou menos, em termos de análise. Foi usado desde a análise mais básica que vocês podem imaginar, até a inteligência artificial, para que a gente pudesse definir esses modelos. Então, assim, é bastante robusto e a gente está aqui para poder contar um pouco mais disso, que não cabe numa palestra, não cabe numa conversa como a de hoje, mas a gente está aqui para explicar esse processo e estamos totalmente à disposição para dar continuidade nisso. Então, assim, podem contar com a gente, que com certeza a gente tem interesse nisso. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, professor Alex. Foi ótimo esse trabalho. Espero mesmo, de coração, que a gente consiga prosseguir, né, com outros projetos, né, com a continuidade desse projeto. E eu não vou recusar a proposta do senhor, não. Provavelmente, né, vai ser necessário realmente, né, contar aí com a boa vontade, com a generosidade do senhor para nos orientar nessas próximas etapas aí. Tá certo? Bom, eu acho que não temos mais manifestação no chat, então podemos encerrar? Sim? Tá bom. Muito obrigada a todos. Agradeço a todas as instituições que atenderam os nossos convites e nós vamos prosseguir, né? Não terminamos por aqui. Ainda temos... Na verdade, o professor Alex encerrou o trabalho dele. Nós vamos só começar o nosso agora. Imagina. Né, professor? Só um detalhe, doutora. Eu estou gravando e provavelmente amanhã ou depois eu já vou disponibilizar junto com os produtos que a gente já disponibilizou. Nós temos uma playlist fechada já, onde tem as 4 palestras, onde tem a nossa discussão, que nós fizemos uma discussão com a sociedade na sexta-feira passada, onde foi muito interessante também, tivemos umas 40 ou 50 pessoas participando, então isso já está disponível e eu pretendo até amanhã ou depois deixar disponível para quem não pôde participar hoje, que tenha acesso a esse material também. Excelente, professor Alex. Muito obrigada mais uma vez e nós compartilhamos. Se eu puder compartilhar comigo também, a gente reproduz aí para os nossos contatos, tá bom? Ótimo. Muito obrigada. Tenham todos uma boa tarde. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Mais a todos. Obrigado. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Até mais. Estamos às ordens.